Pai do Senhor a todos, Deus vai abençoar grandiosamente. Fazer uma leitura aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1, uma leitura dissertativa. Devemos temer. Refere-se ao fato de que o crente pode perder a salvação se deixar de crer, pois que deixada a promessa de entrar em seu repouso, a promessa da salvação, pareça que algum de vós fique para trás. Isso prova que é possível que isso aconteça, o que significa a perda da alma, porque também nos foi anunciado o Evangelho, como a eles. Há um só Evangelho, e é Jesus Cristo e Ele crucificado, mas nada lhes aproveitou. Se a cruz for abandonada como objeto de fé, Cristo não será de nenhum proveito para a pessoa. Gálatas 5:2 fala sobre isso. Ouvir a palavra, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Os israelitas tinham fé, mas não no objeto correto. Deve ser fé em Cristo e na cruz, ou não fé de validade. Fé é naquilo que o meu e o teu coração quer. É fé pelo milagre do Senhor. Porém nós, os que cremos, entramos no repouso. Revela de modo inequívoco que a fé é a chave, mas que fique claro que é a fé em Cristo e na cruz. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão em meu repouso. A condição é a fé na obra da cruz, concluída por nosso Senhor Jesus Cristo. Embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Isso se refere a este grande plano de salvação por meio de Cristo e da cruz, que havia sido formulado antes mesmo que o mundo fosse criado. 1 Pedro 1, 18, 20 fala sobre isso. Porque ele, Deus, em certo lugar, disse assim no dia 7º, Gênesis 2, 3. E repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Deus cessou a obra da criação simplesmente porque a criação estava terminada. E outra vez neste lugar, Salmo 95, 7, 11 fala: não entrarão no meu repouso. As condições têm que ser cumpridas. Não é de qualquer forma, irmãos, que nós vamos ser salvos. Não é todos os dias no culto. É levar a Bíblia debaixo dos braços, de terno, gravata, vestido longo, aparentando uma santidade que muitas vezes não existe, que muitas vezes é colocada de lado, mas faz com que a vestimenta te resplandeça uma salvação aonde que muitos que não estão de terno e gravata e vestidos longos e com Bíblia debaixo do braço não vão ter. Mas a palavra do Senhor nos diz uma coisa, que aquele que vive por leis, doutrinas, dogmas, crenças, esses não herdarão o reino dos céus, só herdarão o reino dos céus aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, batizado nas águas, e nós também sermos batizados nas águas, como uma forma de abandono do pecado, conhecendo as Sagradas Escrituras, sabendo que Ele morreu crucificado por mim e por você, porque Ele era santo, Ele era justo, Ele era Deus, sem pecado, sem mácula, mas o seu sangue derramado na cruz nos deu o quê? O direito à salvação. Somente a obra da cruz é que dá direito ao homem entrar no reino dos céus, e não podemos abandonar essa fé. E continuando, visto pois que resta que alguns entrem nele, fala da nova aliança e da igreja, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Com base no versículo 2, revela que os israelitas da antiguidade foi pregado o mesmo evangelho que a nós, mas em vão. Entretanto ele, Deus, aqui é Deus, Deus Pai, determina outra vez um certo dia. Revela que termos claros que, embora o chamado de Deus seja ilimitado, a oportunidade para aceitar esse chamado é definitivamente limitada. Hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, o Espírito Santo disse hoje naquela época, e ele continua a dizer hoje na atualidade, referindo-se ao fato de que amanhã pode ser tarde demais.
Como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Novamente se refere à incredulidade, porque se Josué lhe houvesse dado o repouso. Refere-se ao fato de que, embora Josué fosse capaz de guiar a Israel à terra de Canaã pelo poder do Espírito Santo, isso foi só um símbolo do verdadeiro repouso que virá, ou seja, no Senhor Jesus Cristo. Não falarei ele, Deus Pai, novamente aqui é o ele, depois disso de outro dia. Significa que a lei não poderia fazer o que era desejado, mas definitivamente apontava para o que viria, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, resta ainda o que a lei não podia fazer, Cristo faria, um repouso para o povo de Deus. Isso é encontrado apenas em Cristo e no que ele fez na cruz, para o qual tudo no Antigo Testamento apontava. Porque o que entrou em seu, aqui seu é maiúsculo, repouso de Deus, pelo que Cristo fez na cruz. Qualquer pessoa pode entrar nesse repouso. Ele próprio repousou de suas obras. Entramos por fé, que se refere à fé em Cristo no que ele fez na cruz, como Deus das suas. Deus repousou no 7º dia, quando a criação estava terminada, e podemos repousar em Cristo, porque o plano de redenção está concluído, do qual o repouso de Deus era um tipo. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Poderia ser traduzido: apressemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Isso nos diz que a causa, a raiz da queda de qualquer crente é a incredulidade, e se refere à incredulidade na cruz, a qual foi verdadeira a missão de Cristo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ativa, energizante e mais penetrante do que espada alguma de 2 fios. Refere-se à capacidade da palavra de Deus para examinar. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Não significa dividir as duas partes, a alma do espírito ou as articulações das medulas, mas sim que a palavra de Deus penetra na alma e no espírito, revelando adequadamente o que o homem deve ser e que só pode ser em Cristo. Além disso, a palavra de Deus nos revela o Espírito Santo, o seu poder, e revela o fato de que só ele pode vivificar nossos corpos mortais. Romanos 8:11, o que se refere a nos dar poder para entregar este corpo físico ao que é justo. Romanos 6:12-13. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Transmite a ideia de esquadrinhar e analisar as evidências. E não há, pois, alguma criada que não seja manifesta diante dele. Refere-se a Deus como Criador de todas as coisas. Antes, todas as coisas estão nuas e perante aos olhos daquele com quem temos que tratar, a quem devemos prestar contas. Queridos, peça ao Espírito Santo para te visitar, para tirar de dentro do seu coração, como eu fiz, não somente um dia, mas vários dias, porque quando a teologia humanista, quando as leis do homem, as doutrinas, o desejo do homem querer dizer que vive pela graça, mas faz com que os seus seguidores e até mesmo assim viva pela lei, muitas das vezes eu digo é por causa que querem arrecadar dízimos e falam lá de Malaquias, mas a palavra do Senhor, ela diz que somente seremos salvos se andarmos diante da graça, que a lei foi cumprida. Ela é uma revelação do nosso pecado e nunca, nem no Antigo Testamento e nem no Novo, alguém conseguiu se salvar mediante a obras e mediante a lei. Mas eu sempre ali falando, Senhor, mas me ensinaram isso, Senhor. Eles são pastores, eles são homens e mulheres de Deus. Eu estou pensando aqui de uma forma diferente. Por que de uma forma diferente? Porque o Espírito Santo já estava agindo na minha vida. Mas eu vendo homens e mulheres pregando de uma forma diferente do meu pensamento, eu achava que eu estava sendo guiado por Satanás.
e eles por Deus. Mas quando eu comecei a deixar de ficar buscando nas pregações do homem, mas buscar nas Sagradas Escrituras, elas foram me reveladas, que eu estava indo pelo caminho que o Espírito Santo estava me dirigindo. Mas mesmo assim eu dizia: Senhor, me apresenta homens e mulheres que tenham pensamentos igual ao meu. E assim foi acontecendo, e assim foi aparecendo na minha vida. E não são muitos, são poucos. Hoje eu tenho o prazer de ouvir a Rádio Vida e ter debates ali que edificam, aonde que nós como homens e mulheres erramos, temos divergências nos nossos pensamentos, mas eu digo, 90% daquilo que é debatido ali na Rádio Vida é aquilo que o Senhor Jesus nos quer. Inteiramente a graça, somente ela pode nos salvar, e que não venhamos a padecer e queimar no inferno eternamente, como aqui em Hebreus estava sendo alertado que alguns não entrariam no reino dos céus. Mas peçam ao Espírito Santo para tirar do seu coração, como ele tirou do meu, o medo de estar fazendo as coisas erradas, mas revelando o seu desejo, e ele assim o fará. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.